Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina a minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, é 2 trechos, tá? Porque são pequenos, eu peguei os 2 de uma vez. Volume 2. Continua a ver Jesus retirado no seu coração. Ele diz-lhe como lhe é querida a caridade. Esta manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro do meu coração. E vendo-o um pouco mais amável, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. E Jesus me disse: Que te move, ó minha filha, a pedir-me que não castigue as criaturas? Eu imediatamente respondi: Porque são as tuas imagens. E devendo as criaturas sofrer, virias tu mesmo a sofrer. Então Jesus, dando-lhe um suspiro, me disse: Me é tão querida a caridade que você não pode compreendê-la. A caridade é simples, como o meu ser, que, embora seja imenso, é também simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetre. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte. Não tem indiferença por ninguém. Amigo ou inimigo, vizinho ou forasteiro, a todos ama. Então, não tem preferência, né? Preferência por ninguém. Então, ela toca o coração de Jesus, né? Porque ela estava pedindo para ele não mandar mais castigos, né? Tomou coragem. Então, a caridade do coração da Luísa, que não queria ver as pessoas sofrendo, né? E é uma caridade, é um amor que ela sente. Aí ele pergunta: por que você está fazendo isso? Aí ele vê que não é por nenhum sentimento humano dela, né? É tudo por causa dele, né? Tudo porque são almas que foram feitas por ele e que ele ama e que ele não quer ver elas sofrendo, né? Então aí ele sente, né? Ele suspira por causa que é a caridade mais pura, né? Da pessoa que não pensa em si mesma, né? Que ela pensa só no bem do outro, de Deus, né? O bem do próprio Deus, né? Que Deus não quer, né? Ver as criaturas sofrendo, né? E isso faz ele sofrer também. Então é muito legal isso, muito, nossa. Aí ele fala: minha tão querida caridade que a Luísa poderia pensar assim: não, Jesus, pode mandar, manda castigo, eles merecem, manda castigo, eles merecem, são tudo sem vergonha. Não, ela não sente isso. É isso que chama a atenção, né? Querer salvar as pessoas, querer proteger as pessoas, é muito incrível isso, é a caridade mais pura, né? Que mesmo que a pessoa seja má, uma pessoa seja perversa, ela não fica falando assim: não, pode mandar assim, mas manda o castigo por aqueles que são ruins, aqueles que são sem vergonha, manda para eles, né? E ela ainda não tem a compreensão, né, do valor dos castigos. Tá no começo do volume 2, ela não sabe para que servem os castigos, tá? Ela pensa que o castigo é castigo, sabe? Castigo. Ela não pensa que o castigo vai trazer um bem que pode converter aquela pessoa. Ela não sabe como que a justiça age ainda. Ela acha que é castigo só fazer as pessoas sofrer e ponto final. Sofrer, né? Ela não sabe o valor da cruz, que é a cruz para essas pessoas. Ela ainda não entendeu. Então, é um amor muito grande, uma caridade que ela, né, não está vendo, assim, diferença entre ninguém. Ela quer que todos sejam curados, sejam salvos, né, dos castigos. Então, é muito bonito. É isso que ele está achando bonito. É uma pessoa muito simples, né? Simples demais, né? Que não há parte na qual não penetre essa caridade, que é simples, né? Se difunde por toda parte, não tem preferência por nenhum amigo ou inimigo. Então, é muito bonito ele ver isso numa pessoa, né? É muito incrível. Aí no volume 2,6, temores, Jesus a tranquiliza, o demônio pode falar de virtude, mas não pode infundi-la na alma. Esta manhã, enquanto Jesus se fazia ver, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio que me fizesse enganar. Então, enquanto Jesus se fazia ver, então foi muito fácil, né? Eu acho que ela achou que era fácil. Eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio que me quisesse enganar.
Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse: eu não entendo realmente por que que ela ficou achando que era o demônio em vez de ser Jesus, né? Esta manhã, enquanto Jesus se fazia ver, acho que ele estava em alguma posição que ela ficou com dúvida, né? Filha, não temas, não sou o demônio. E além disso, acho que foi algum teste, só pode ser. E além disso, esse, se fala de virtude, é uma virtude pintada, não verdadeira virtude. Não tem poder para infundi-la na alma, senão somente de falar dela. E se alguma vez mostrar que quer praticar um pouco de bem, não é perseverante, e no mesmo ato em que a alma faz esse pouco de bem, a alma está desenganada e agitada. Só eu tenho o poder de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade com perseverança. Além disso, quando que o demônio foi em busca de virtude, sua busca são sempre os vícios, por isso não tema, fique tranquila. Então, com certeza foi um teste. Jesus apareceu de um jeito estranho que ela confunde, falou, não é possível, não estou confiando. Então, deve ser um teste. Jesus ele fez de propósito para ver como que ela ia reagir. Eu acho que é um teste. Tá formando ela, né? Tá educando ela e tá esperto, fazendo ela ficar esperta, tipo assim. Aí ele fala, filha, não temas, porque ele não puxa a orelha, não corrige, né? Ele só fala, não tenha medo, filha, é só eu, né? Não sou o demônio. E além disso, esse, se fala de virtude, é uma virtude pintada, não verdadeira virtude. Então, o demônio ele tem essa capacidade, né, de enfeitar demais a virtude para poder, né, a pessoa se sentir poderosa, elogiada, vaidosa. Então, sempre é vício. A pessoa pensar em si mesma, olhar para si. Então, quando ele fala de virtude, é para poder fazer a pessoa se tornar vaidosa, para a pessoa se achar melhor que os outros, da pessoa se colocar numa posição, né, onde o demônio gosta, né, dessa coisa do ego, né? Então, é isso. Então, sempre é uma virtude que vai gerar ego, que vai gerar o eu, que vai gerar o amor próprio, né? Então, para isso que serve a virtude quando o demônio vai, né? Se não somente para falar dela, e se alguma vez se mostrar que pratica alguma coisa boa, não é perseverante. É só naquele momento para poder a pessoa se inchar. E no mesmo ato que a alma faz esse pouco de bem, a alma se sente, está desenganada, ela está enganada, ela não está fazendo bem nenhum. Porque ela está se inchando, ela está cheia de amor próprio, não é verdade. E fica agitada porque ela está toda preocupada se ela está mostrando bem aquilo que ela está fazendo de virtude e tal, blá, blá. Só eu tenho a potência de fundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade e com perseverança. Então, só Jesus que realmente tem o poder de fazer a virtude ser por amor a Ele, que a pessoa não precisa mostrar para ninguém, que ela persevera nessa virtude constantemente, com um amor muito grande, com uma tranquilidade de que é puro, que não tem nada de, né, de eu, na humildade, na segurança, na tranquilidade. Então, só Jesus que vai deixar claro, né, a situação em que a pessoa vai viver a virtude e que ela não vai querer ganhar nada com isso, nada, né? Além disso, quando o demônio foi em busca de virtude, sua busca são os vícios, por isso não tem. Então, os vícios de se parecer bonito, vaidoso, elogiada, a pessoa ser vista. Então, ela fica preocupada se ela está sendo vista, se as pessoas estão gostando. Então, ela fica toda agitada. Então, é uma virtude que ela está junto com o demônio, né? Sendo junto com o demônio que ela está trabalhando essa santidade com o demônio, entendeu? E existe. Tem que tomar cuidado, tem que ficar vigilante nisso aí. Vigiar e orar sempre, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Amanhã a gente fala mais se Jesus quiser. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da vontade divina a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Continua a ver Jesus retirado no seu coração. Ele diz-lhe como lhe é querida a caridade. Esta manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro do meu coração. E vendo um pouco mais amável, amei-me de coragem e comecei, acho que é armei-me, né?
Armei-me de coragem, comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos, e Jesus me disse: O que te move? Ó minha filha, perdi-me que não castiga as criaturas. Interessante, né? Porque é a intenção que ele vê, né? E também pergunta isso para nós: o que te move a falar tal coisa, né? O que te move a fazer tal coisa? Ele quer a intenção. E presta muita atenção nisso, né? Não é a obra em si. Jesus fala: não presta atenção na obra, mas na intenção com que se faz. Então não é tanta oração também que a pessoa está fazendo, mas é a intenção com que ela reza. Entende? Que o elemento é mais, não é as palavras que ela está dizendo na intercessão que ela está fazendo, mas é a intenção que move ela a fazer aquela oração. Entende? É aí que ele olha o profundo do coração. Por exemplo, quando a pessoa reza e fala: Senhor, faz aquele parente melhorar, por favor, Jesus, faz aquele meu parente melhorar, Jesus. Mas aí é que tá, o que que move o pedido daquela pessoa? O que que tá no coração de quem pede? É um melhorar para si, porque você não suporta aquela pessoa? Melhorar para mim, Senhor, sei lá, alguém que cuida de uma mãe muito doente. Faz a minha mãe melhorar para mim, Senhor, por favor, né? Faz a minha mãe ser curada, sair dessa cama, desse leito. Por exemplo, alguém que cuida de uma mãe acamada, velhinha já, entendeu? Então, o que que move ela a rezar por essa mãe, né? É querendo que essa mãe melhore para que ela tenha mais tempo e ela possa sair, fazer as coisas dela, para que ela não tenha o trabalho de cuidar da mãe porque ela não está gostando, né? Ela quer liberdade para ela voltar para a vida dela, para, sei lá, das ocupações dela, né? Então, assim, o que que move o que a pessoa deseja, entendeu? Por quê? Para quê, né? Qual que é o motivo, entendeu? É isso que ele olha no coração da pessoa que pede um milagre, que pede uma cura, que vai às vezes no grupo de oração, vai no lugar rezar e pede, mas ele está olhando a intenção, o que move aquela pessoa a pedir aquilo, entendeu? Ela simplesmente quer se livrar de sofrer ou é realmente uma preocupação maior, entendeu? Uma preocupação justa, são motivos justos, né? Entendeu? E o que deixa Jesus mais encantado é o motivo dela. Porque ela falou, eu imediatamente respondi, porque são tuas imagens. E devendo as criaturas sofrer, virias tu mesma sofrer. Então a preocupação é com Jesus. E ela sabe que ele também não queria aquilo para aquela pessoa, mas ela está sofrendo as consequências, né, das próprias culpas, das próprias escolhas. Mas ele tem uma vontade querida, né? Então, assim, ela ainda não entende, né, como está sendo explicado o valor do castigo, o que que Jesus faz através do castigo. Porque o castigo é só castigo, é ruim, porque ela vê Jesus sofredor, tudo. Mas ela ainda não tem essa informação. É igual a gente quando a gente está caminhando e fala de um jeito, aí depois Jesus abre mais a nossa mente e a gente começa a pensar de outra forma, de uma forma mais ampla. Porque ele vai abrindo aos poucos a nossa visão. É a mesma coisa aqui, não é diferente. Entendeu? Então, o nosso falar de antes não vai ser igual ao de hoje. Entendeu? O nosso entendimento de antes acerca de uma realidade, até o nosso agir e reagir em uma situação não é igual que hoje é. Porque ele muda, porque a gente é um conhecimento, vai mudando tudo, né? Vai abrindo os véus pra gente, mas é de gole em gole, é que também ela tá nesse processo de conhecimento, de entendimento. Tem muito mais chão aí pra frente, né? Mas o lindo é isso, Jesus ficou encantado, porque era puro o sentimento dela, não era humano, não era em relação a pessoas, não era em relação a ela, era em relação ao próprio Jesus nela, né? Então é muito interessante isso, né? É muito bonito isso. É uma preocupação com Jesus, é uma preocupação em direção àquilo que importa, né? Então, assim, então é diferente demais, né? Então, o que que move nossa oração? Quando a gente fala assim, Senhor,
nessa situação que eu tô passando, e você entrega. Aí ele olha no seu coração, se é porque você está querendo mais tempo para se dedicar a ele, se ele é a preocupação, a vontade dele é a preocupação, ou se é uma preocupação em você querer ter mais tempo para você mesma. É isso que ele vai olhar também no nosso coração também. Entende? Se o nosso sofrimento é querer dar mais tempo, estar mais livre para a vontade divina, né, para os propósitos de Jesus, ou se é para nós, quando a gente pede uma coisa, né? O que que move a gente, por exemplo, quando a gente está sentindo uma dor e ir lá e tomar um medicamento, né? O que que move a gente, né? A estar muito cansado fisicamente, deitar e descansar o próprio corpo. Qual que é o motivo? Entendeu? É o quê? Ah, é dar conforto depois para Jesus, é poder estar aberto para Jesus depois, para descansar a mente para Jesus, né? Para ter energia e disposição para Jesus. Então aí ele fica encantado com essa caridade, com esse amor, que só visa ele, que só visa que ele tenha mais liberdade, que ele tenha, né, possa fazer o que ele desejar, né? Aquela caridade assim bonita de ver, né? Que é só para com Jesus mesmo, para que ele ganhe mais. Então é bem interessante. É o que motiva a gente mesmo, né? Por exemplo, né? Você tá assim, igual ontem, acho que foi ontem, não tava com a cabeça boa não. Falei, vou comer, correr lá e comer, porque eu preciso de energia, porque senão eu não consigo meditar. Porque eu não estava conseguindo raciocinar por falta de energia. Então eu preciso comer. Por que que eu vou comer? Porque eu sou templo de Deus e que é a ordem que eu coma, porque Deus é a ordem. O meu corpo também funcionando, eu ir lá e alimentar o meu corpo, né? É estar na ordem. Então é uma obediência também, né? É uma ordem. Então eu vou lá e como não faço as coisas movidas por uma vontade, né? Mas me movo por saber que é a ordem, que é a vontade de Deus. Então você pensar assim que é a vontade de Deus, você fazer as coisas só pensando que é a vontade de Deus, você fazendo as coisas só para que Deus seja glorificado e ganhe. Você comendo aquele alimento, sabendo, nossa, eu preciso comer para ter energia e disposição cerebral para Jesus. Isso é lindo de ver, porque o motivo não é em direção a você mesma, né, sua pessoa. Mas o motivo de tudo é ter tempo e disposição para Ele, né? Então você vai lá e cuida das coisas que para ter disposição para Ele, né? Então ele fica encantado com essa caridade, em que a pessoa visada é Ele, é a glória dele, é aquilo que Ele necessita, é você pensar na necessidade dele, né? Pensar que Ele precisa de você também ali atenta, inteira, então você precisa de energia, né? Tá bem fisicamente, o máximo que você puder, né? Da sua parte, fazer a sua parte para que ele, né, também tenha a liberdade de usar a sua cabeça, a sua inteligência, né, a sua boca, a sua pessoa, dar a sua energia para Jesus. Então você tem energia para dar para Jesus, né? Então esses motivos alegram o coração dele, porque tá pensando nele, né? Tá pensando na glória dele. Então tudo que nós fazemos por amor a Deus, simplesmente pensando na vontade dele, mais nada. Isso é uma caridade gigante, que é o próprio Deus em você amando. É o próprio amor dele que ele enxerga em você. É o próprio, porque tudo que Jesus falava era: com prazer eu vim fazer a vossa vontade. O motivo sempre era a glória do Pai e o bem das criaturas. Então Jesus era pura caridade, né? Então Jesus falava assim: eu era invisível a mim mesmo. Tem um trecho do livro do céu que ele fala que parecia que ele era indiferente a ele mesmo, a própria humanidade dele, né? Porque tudo era para a glória de Deus, né? Tudo era para doar, tudo era para redimir, né? Tudo era uma caridade. Ele não tinha também distinção de pessoas. Ele podia falar com qualquer um. Ele podia falar com qualquer um. Ele podia falar com o doutor da lei, um soldado romano. Qualquer pessoa que chegava a ele não tinha preferências assim, não é? Então ele não desfazia de ninguém, ele tinha que conversar com qualquer um, com a criança, com um idoso,
com leproso, aquelas pessoas mais judiadas e largadas pela estrada fora aí, né? Então, assim, é bonito isso. É bonito, esse amor é o amor de Jesus na alma. É o amor de Jesus na alma. Então, quando a gente também tem caridade com Jesus e faz as coisas por Jesus, por Ele, né? Então, me é tão querida a caridade que você não pode compreendê-lo. A caridade, ela é simples, ó. Não precisa de grandes coisas. Ela é simples. Ela não precisa de mostrar, não é no glamour. Às vezes nem é, ninguém vê, né, essa caridade. Ninguém vê o bem que você está fazendo, o sacrifício que você está fazendo. E nem precisa de ser grandes atos, visíveis aos olhos humanos. Não precisa de nada disso. Ela é simples porque nasce da intenção do coração. Como eu sei que, embora seja imenso, grande, ó, é também simplíssimo. Vai em todo lugar, né? Não tem um lugar que seja para ele impenetrável. Então, é tanto que não há parte da qual eu não penetre. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte. Então, um amor desse não tem como não responder, né? Uma oração dessa não tem como não ter resposta, não tem como ela atingir, porque ela não é egoísta, não é interessada, não busca os seus próprios interesses. É o que fala, acho que é Coríntios, né? Não busca os seus próprios interesses. Então, é essa caridade, né? Não tem deferência por nenhum amigo ou inimigo. Então, não é questão humana, assim, sabe? Uma preocupação com o amigo, não tem aquilo que foi explicado na meditação, né? Tipo assim, aqueles ali merecem, Senhor, aqueles ali você pode arrasar com aquele lugar. Porque aqueles ali, mas mata só os ruins lá. Mata só os inimigos lá, né? Não tem isso. Não tem isso. Ela simplesmente olha como alma. Para as almas, são suas imagens. E ali ela está colocando todo mundo, né? Então Jesus fica encantado com essa simplicidade, né? Vizinho forasteiro, a todos ama. Então não tem barreira, não tem uma pessoa que ela vai ter ranço e vai falar, por essa eu não rezo. Por essa aqui eu nem olho na cara, né? Não vai ter isso. Não vai ter preferências, né? Não, não, nem preferências assim, protege só minha pátria, Senhor. Os outros estão nem aí. Não, não tem isso, né? Você vê todo mundo como almas, né? Nem se aquela pessoa você quer rezar porque aquela pessoa te fez um bem e pela outra você não quer rezar porque ela te fez um mal. Não, não tem preferências por ninguém, entendeu? Então é muito interessante isso que Jesus está dizendo aqui, entendeu? Ela não tem ela só olha para a alma, só olha para o valor que tem para Deus aquela pessoa e acabou. E a preocupação é com o próprio Jesus, né? Porque ela sabe como Jesus fica. Como Jesus fica. Então, a preocupação dela é por Jesus. Então, aí quando a gente reza, por isso que a gente não fica pedindo, a gente fica preocupado com o que a vontade de Deus quer para a pessoa. Isso é lindo, não é feio. Porque a gente não fica olhando o humano, simplesmente, da pessoa. A gente fica preocupada com os propósitos divinos, querendo que Deus consiga, receba, atinja, né, o seu propósito na vida daquela pessoa. Então, quando a gente reza, não tem caridade maior do que a gente pôr que seja feita a sua vontade, Senhor, na vida dessa pessoa, porque você está querendo a coisa mais preciosa que você pode desejar para o seu irmão, é que seja feita a vontade divina na vida daquela pessoa. Entendeu? Então você fala, não a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. É uma preocupação que Deus tenha os seus direitos na vida daquela pessoa. Que Deus realize o plano dele na vida daquela pessoa. Não tem coisa mais bonita que você possa pedir por alguém do que colocá-la na vontade de Deus. Que às vezes a pessoa fica assim, mas pede a cura, fulano, para mim, dessa pessoa. Pede, por favor. Mas você não sabe se isso é o melhor para ela. Então, quando você quer o melhor para ela, que é o céu, que é a vontade divina, você está fazendo a maior caridade que você pode fazer para o seu irmão. Mesmo que para as pessoas pareça que não. Que a caridade maior possa ser você ficar de joelho pedindo a cura dela constantemente. Pedindo para ela livrar ela de todos os males. Mas aí você já pensa
né? Porque você tem esse conhecimento, né? Então você já pensa, né, no eterno, já pensa no que Deus está fazendo através daquilo. Então você tem medo de ofender a vontade de Deus. Então é uma consideração com a vontade de Deus que você tem, que você não quer pedir algo que vá contra a vontade de Deus, porque você quer que a vontade de Deus seja honrada. Você se preocupa com a intenção que Deus tem na vida daquela pessoa. Você se preocupa com a necessidade que Deus tem na vida daquela pessoa. Você se preocupa com o que Ele quer realizar na vida daquela pessoa. Então você deseja que Ele consiga o que Ele quer realizar na vida daquela pessoa, entendeu? E você sabe que Deus quer o melhor para todo mundo. Então não tem caridade maior do que você confiar no querer divino e querer o querer divino, né? Então, e aí você pode ir penetra em qualquer lugar, entendeu? Não tem perigo, né? Não corre risco, não corre risco nenhum, né? Porque você vai estar pedindo a coisa mais preciosa e a vontade divina é para todos. A vontade divina Deus quer para todos. O propósito de Deus na vida de todos é o melhor. Então não tem ninguém, né? Não tem, você vai querer a vontade divina na vida de todas as pessoas. Você nunca vai olhar para um e falar esse aqui não. Por esse aqui não, né? Nunca. Não é? Então é totalmente diferente, né? Temores. Jesus a tranquiliza. O demônio pode falar de virtude, mas não pode infundi-la na alma. Esta manhã, enquanto Jesus se fazia ver, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio que me quisesse enganar. Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse: Filha, não temas, não sou o demônio. E além disso, se fala das virtudes, é uma virtude pintada, falsa, tá vendo? Não verdadeira virtude. Nem tem poder para infundi-la na alma. Então, é diferente demais, né? É muito interessante o que Jesus fala, né? Pra gente saber diferenciar as coisas, né? Nem tem poder para infundi-la na alma, senão somente falar dela. E se alguma vez mostrar que quer fazer praticar um pouco de bem, não é perseverante. E no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, a alma está desenganada e agitada. Só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes. Olha só. E fazer sofrer com ânimo e tranquilidade, com perseverança. Além disso, quando o demônio foi em busca de virtude, né? Nunca, nunca. Sua busca são os vícios, por isso não tema, fique tranquila. Lembrei daquele trecho da Volta da Tentação, né? Falando com Jesus de prudência e tal. Você aí sozinho? E você pergunta, está aí sozinho? Você pergunta assim, né? Começa a falar de prudência, né? Como se tivesse querendo encher a bola dele, né? E tudo, você não merece nessa situação e tudo que você está passando. Olha essas pessoas e não sei o quê, né? Aquela conversa esquisita. É sempre encher a bola da pessoa, igual fez com a Eva lá, né? Encheu a bola dela, né? Encheu, foi, né? Ficou lá toda, né? Encheu a bola deles lá. Então, assim, é sempre essa tentação, né? Então, aí você percebe, né, que um sinal muito grande que Jesus está falando que é quando é ele faz a pessoa perseverante. Então, quando não é o motivo de uma pessoa fazer uma coisa, não é Jesus, é uma coisa que dissipa rapidinho. Rapidinho. É uma coisa que queima como a palha, né? Não dura nada. É só na hora parece um fogo, uma agitação, um desejo de fazer, mas aí rapidinho dissipa aquilo, né? Porque o que moveu aquela pessoa, né? Então, aí ele fala, não temas, não sou o demônio. Além disso, esse se fala de virtudes, é uma virtude pintada. Ele só pode falar e não pode infundir. Ele pode citar para você, mas ele não pode infundir a verdadeira virtude, porque a verdadeira virtude não é de aparência. A verdadeira virtude não é algo visual. Não é. Ele só pode pintar, ele só pode mostrar, ele só sabe exteriorizar as coisas. Entendeu? Agora, infundir na alma, aquilo ser algo verdadeiro, que está na intenção da pessoa, só Deus pode mover a sua intenção. Só Deus pode, ele não tem esse acesso.
entendeu? Ele não tem esse acesso. Ele não pode infundir para aquilo ser algo que germinou e que fixou dentro de você, que deu frutos. Não, ele não pode fazer isso. Esse trabalho aí é só pela ação divina, a ação da graça, do Espírito Santo. Só Ele que pode convencer a pessoa de fazer o bem e só Ele que pode fazer com que a pessoa persevere naquele bem e entender o valor daquele bem. Entendeu? E esse bem vai ser acompanhado de tribulações. E por que Ele permite as tribulações? Justamente para a pessoa firmar naquele bem, justamente para amadurecer naquele bem. Amadurecer aquela semente, germinar, aquilo ser algo verdadeiro, fixar dentro da pessoa. Aí vem as tribulações, os ventos das indiferenças. Aí a pessoa começa a ver indiferença, não tem mais vontade de fazer aquele bem. É tudo que poderia ser só, e é tudo teste. É tudo uma forma de Deus levar a gente a uma maturidade, né? Infundir mesmo aquilo em nós. Então, se ele vê que tem paixões em nós, vícios, desejos, ser considerado. Então, para limpar o campo, né? Para tirar tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é superficial, ele permite as contrariedades, permite as dificuldades, permite as pessoas não olhar na sua cara, permite as pessoas não te considerar, permite todos esses ventos de frieza, né, de indiferença, justamente porque o que vai fazer aquela pessoa continuar só vai ser puro e verdadeiro, só vai poder dizer assim, deu frutos, ou esse trabalho meu realmente é meu, porque realmente ela não tem motivos humanos para continuar, ela não tem motivos nela mesma para continuar, nem vontade ela tem. Ela não está recebendo cercada de apoios humanos para continuar. Então, realmente, se ela está, é por mim. Entendeu? Então só Deus pode fazer esse trabalho perfeito dentro de nós, entendeu? A única coisa que o demônio faz é levantar o pó, né? E fazer a poeira subir, né? Que é justamente puxar, fazer o ego da pessoa ir lá em cima. E fica tudo pintado, tudo o exterior, mas não pode falar nada. Não pode infundir a verdadeira virtude, nem tem poder para infundi-la na alma, senão somente de falar dela, entendeu? E se alguma vez mostrar que quer fazer praticar um pouco de bem, não é perseverante, entendeu? E no mesmo ato que a alma faz esse pouco bem, a alma está desenganada e agitada, está preocupada, ela está prestando atenção em tudo que ela está fazendo, para ver se ela está parecendo humilde para as pessoas, para ver como que está o gesto dela, a posição dela, se ela está parecendo que está piedosa, entendeu? Se alguém fala alguma coisa dela, ela fica super agitada. Ela fica querendo dar satisfação para as pessoas, ela quer dar um jeito de dar satisfação para todo mundo e mostrar que ela é uma ótima pessoa. A ver se a ver que alguém virou a cara para ela, ela vai fazer de tudo para que aquela pessoa mude a opinião dela sobre ela. Ela vai ficar preocupada em cercar aquela pessoa de mimo, para que aquela pessoa não pense mal dela, ela vai ficar toda agitada, né? Porque a aprovação das pessoas é o que deixa ela bem, né? Então, assim, você vê que tudo é exterior, ela só busca no exterior. A única paz que ela tem é falsa, não é uma verdadeira paz. Não é uma paz de alma saber, não importa o que estão dizendo, o que importa é o que Deus sabe. Isso é que tem que ser a verdadeira virtude, né? Agora a pessoa fica muito agitada se alguém interpretou errado o que ela estava fazendo. Se não estão gostando de alguma coisa que ela fez, ela fica toda agitada pensando, meu Deus, como eu posso melhorar nisso, e naquilo, e naquilo, e naquilo, e naquilo, e naquilo, no outro? Ela fica preocupada. Gente, vocês gostaram? Gente, o que vocês acharam da minha pregação? Gente, o que vocês achou da música que eu cantei, do salmo que eu cantei, da leitura que eu li? Gente, como que vocês acham? O que vocês acham? Então, assim, ela não fica tranquila enquanto ela não tiver um feedback, né? Um retorno das pessoas, né? E ela tá sempre procurando, indo atrás disso, ela mesma vai atrás disso, né? Então, assim, e ela tá sempre preocupada, preocupada, preocupada em dar. Se dá um vacilo, ela fica pensando naquilo o tempo todo. Meu Deus, que vacilo que eu dei. Nossa, e ela fica só nela, nela, nela. A pessoa, a única pessoa que ela tá concentrada é nela, nela, nela. Então, o que que o demônio vai fazer? A pessoa viver centrada nela mesma. É o que ele sabe, né? Então, assim, a pessoa vai ficar centrada nela mesma o tempo todo. Ah, eu tenho que ser a esposa perfeita, virtuosa. Deixa eu prestar atenção. Ih, meu marido não gostou disso. Deixa eu prestar mais atenção nessa comida, nesse tempero dessa comida e não sei no que, e não fazer isso, e não fazer aquilo. Ai, meu Deus do céu, meu marido não pode ver um erro.
uma coisa fora do lugar. Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. A pessoa sofre demais. Vira um vício de si mesma, de ficar em si mesma. Então ela está desenganada. Não tem verdadeira virtude, ela está agitada, ela não tem paz. E quando é Deus, tem paz na alma. O demônio não pode fazer isso. Quando é Deus, tem paz. Porque não é uma coisa externa, você fica em paz. Você dá o seu melhor e se os outros falarem que você não pareceu bonita na fita, não tem importância, né? Igual lá no grupo de oração, mas estava... começou com ninguém falou nada comigo, mas eu percebi, né? A gente sente, né? Que tem algum clima esquisito. Porque quando a gente rezava o texto, poucas pessoas, não tinha quase ninguém, era mais um texto antes do grupo começar, e ficava mais as pessoas da intercessão, 2 pessoas, era eu e a outra moça rezando. Ninguém participava, chegava cedo nem nada. E enquanto o pessoal da música lá estava ligando os instrumentos, a gente ficava rezando o texto baixinho entre nós mesmos. Só que agora o texto, ele virou meio que um movimento no grupo, né? Porque as pessoas estão indo para rezar, tá indo mais cedo para rezar o texto, elas estão gostando de ir mais cedo e já começar a rezar o texto. E o texto é uma forma também que eles colocaram, porque as pessoas não chegam e ficam dispersas, né? Fica lá esperando os músicos ajeitar os instrumentos e tal. Então o texto é uma forma assim das pessoas já começar a oração, né? Beleza, mas enquanto era 1 ou 2, só que aí meu esposo achou melhor, eles compraram caixa de som, achou melhor passar, dar microfone pra gente rezar, né? Pra gente rezar no microfone. Pra mim tanto faz, tanto fez, né? Mas tá ajudando, por quê? Porque tem que citar o texto, o grupo cresceu, né? Tá vindo mais gente rezar. Só que como a igreja é grande, aí cada um gosta de sentar no seu canto. E para rezar alto e falar alto para as pessoas não dá. Então o microfone ajuda demais a você rezar no seu tom normal e todo mundo escutar. Quem estiver longe da gente rezar junto, escutar o que a gente está fazendo, né? Beleza, então eu sempre usei o microfone até que chegou uma outra pessoa e começou a rezar comigo e me ajudar muito a rezar. E assim, eu tô lá na frente, eu rezo como eu rezo. Se eu tô de pé, se eu tô sentada, eu não fico preocupada em estar ajoelhada, de estar demonstrando aquela piedade, sabe? Aí uma vez o pregador jogou em direto assim estranho, porque chegou mais cedo, né? E viu o texto e falou sobre como as pessoas rezam, que tem que rezar com aquele amor, que prestar atenção em cada Ave Maria, que a gente às vezes fica disperso demais, entendeu? Parecia que era uma indireta pra gente assim, porque eu estava sentada nesse dia, bem sentada mesmo, né? Rezando sentada. Então, assim, aí depois disso, aí passou uns dias, aí a moça que rezava comigo começou a ficar esquisita. Aí teve um dia que ela não quis rezar com o microfone, ela falou assim, não, rezar com o microfone não, Ruth, eu quero ficar mais recolhida, prestar mais atenção. O microfone dispersa a gente de rezar. Umas coisas assim, sabe, estranho, do céu, meio estranho, Jesus, a gente tá aqui para servir, não é pra gente pensar na gente, né, a gente tá aqui para servir, né, tá dirigindo o negócio, né, estranho demais. Aí ela não queria o microfone nesse dia. Depois ela começou a fazer umas orações assim meio estranhas, falando: Senhor, nós não estamos aqui por vaidade. Você sabe que não tem vaidade aqui, umas coisas assim. Não sei se alguém falou para ela que tá pegando mal a gente com o microfone, que tá parecendo que a gente é vaidoso. Eu não sei. Entendeu? Eu achei esquisito. Eu comentei com meu esposo falou: nada a ver, tem nada a ver. Eu falei para ele: para mim, tanto faz, tanto fez. Se não quiser mais, não precisa do microfone, mas o microfone tá ajudando porque tá vindo mais gente. E é ruim ficar gritando, né? E o microfone te ajuda a não ter que ficar forçando a voz. Aí ele, não, tá certo, o grupo cresceu de texto, tá certo, tem que usar o microfone mesmo. Eu falei, eu fiquei tranquilo, meu marido falou que tava tudo certo, né? Entendeu? Aí depois disso, essa moça não tá a mesma pessoa mais, ela quer ficar mais recolhida. Aí ela até pegou o microfone ontem, mas assim, meio assim, para trás, foi para trás, não ficou na frente assim comigo. Quis ficar um pouco mais atrás. Então ficam umas coisas assim estranhas, sabe? Eu fico assim, meu Deus. Aí tava falando com meu marido, as pessoas se preocupam muito com o externo. Não é o microfone que vai fazer você ser vaidoso, não. Isso nasce do coração, isso está no coração da pessoa.
Isso é o que está dentro da pessoa, não é o microfone, não, né? Então, assim, umas coisas, sabe, estranhas, né? Então, assim, se veio alguém até você e fala, você não é virtuosa, né? Você fez isso, você não parece ser humilde porque você está rezando sentada, sei lá, vem e põe aí você fica toda agitada, você não tem que olhar isso, entendeu? Que muitas vezes é uma tentação, justamente para ver se você vai pensar em você, entendeu? Por quê? Porque o demônio pode falar em virtude, mas não pode infundir na alma. Quem sabe o que está no seu coração? Quem sabe o que te move? Como o primeiro trecho fala sobre isso, o que te move? Quem sabe o que te move? Deus. Quem sabe o motivo pelo qual você está fazendo as coisas? É Deus. Então as pessoas podem achar assim, você fez uma careta lá na frente. Você não é amorosa, porque o cristão que é cristão tem que sorrir para todo mundo. Então as pessoas vão achar você sério e comentar que você é uma pessoa cara fechada e achar estranha a sua cara que você fez lá na frente, já julgar que você é uma pessoa horrível, julgar que você não é uma pessoa amorosa e tantas coisas para o sujeito falar. Se você vai chamar a atenção de alguém, o que te moveu a chamar a atenção daquela pessoa, entendeu? É um amor tão grande por Deus, né? Pelo bem daquela alma. E aí, isso que te move é o que importa, é o que está dentro de você, o que Deus está cutucando lá dentro, o que te moveu a fazer aquele ato, né? Então, o que os outros estão vendo externamente não é a verdade. O externo não é a verdade, porque às vezes você está chamando a atenção de alguém, parece que você não é virtuosa, parece que você não é uma boa mãe, você está chamando a atenção do seu filho, né? Parece que você não é boa esposa quando está chamando a atenção do seu filho, porque eles acham que a mulher virtuosa não abre a boca para falar nada para o marido. Entendeu? A pessoa virtuosa é silenciosa. E às vezes você não pode não parecer silenciosa para as pessoas. Então, assim, aí você tem que perceber quando não é uma. Aí você tem que lembrar sempre, eu sou um nada. Entendeu? A tentação, né? Que pode vir. Falar, eu sou um nada. E lembrar do que Deus deseja, lembrar do motivo, ficar com o conhecimento. O conhecimento, o entendimento, essa luz, isso ele não pode infundir em você, né? A única coisa que ele pode fazer é trazer uma perturbação externa de alguém que vai vir e falar alguma coisa, mas você tem que ficar com a palavra de Deus, você tem que ficar com o que Deus sabe, com o que Deus fala, ficar só com o que Deus sabe. Você não é para ser nada, nem você ser algo para Deus em você mesmo, né? Você tem que se preocupar com o que Deus é, com o que Deus fala para você, que Ele seja em você. É o que Deus está sendo em você, é o que a divina vontade está fazendo em você. É o que ela está conquistando, né, através de você. É o que ela está fazendo. É o que Deus fala. Isso que importa. E o aparecer e tudo, essas coisas, isso não importa nem um pouco, né? O exterior, obras e obras e obras e obras, mostrar isso, mostrar ser prestativa demais, mostrar que perfeição, nada disso. Isso agita demais as almas, agita demais as pessoas. E elas não vendo o resultado, elas desanimam muito fácil. Entendeu? Porque é exterior, não está infuso no coração delas, não é um movimento interior verdadeiro. Então, quando acaba a motivação, acaba a obra, acaba o trabalho, acaba. Porque tudo é movido por um ego, um desejo muito grande de ser visto, um desejo muito grande de ser considerado, né? Um desejo muito grande de um retorno das pessoas. Então, quando não tem isso, a pessoa fica o quê? Desanima, entendeu? Porque só importa para ela isso. Então, é assim. É totalmente diferente uma coisa da outra. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com a pessoa fazer esse negócio de fazer a virtude unida ao demônio. Isso é assustador. Unida ao demônio. E não ser realmente Deus o motivo que moveu ela a fazer aquilo, né? Mas ser simplesmente ela querer se achar alguma coisa, né? Então ela preocupa muito com a imagem própria dela. Isso é assustador. Isso é assustador. Porque está dizendo assim que aquilo que ela está fazendo não está agradando a Deus. Porque aquilo ali está unida com o mal. A aparência de bem. Isso é assustador, mas existe. Pessoas que aparecem na internet, pessoas que aparecem parecendo que está fazendo bem, mas na verdade ela não está.
É só uma miragem que você está vendo, é uma virtude pintada. Mas na verdade, o motivo, o que está movendo ela, meu Deus do céu, é o mal. Jesus amado, ajuda a gente. Meu Deus. Pode ter gente, muita gente assim na igreja, padres. Jesus amado, que na verdade está fazendo é o mal, pintado de virtude. Só vício, 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 pecado, 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 pintado de virtude. Jesus amado, misericórdia. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 2, capítulo 5, 6, 2 e 5. Continua a ver Jesus retirado no seu coração. Ele diz-lhe como lhe é querida a caridade. Esta manhã, meu querido Jesus continuava a fazer-se ver de dentro do meu coração. E vendo-o um pouco mais amável, armei-me de coragem e comecei a pedir-lhe que não mandasse tantos castigos. E Jesus me disse: O que te move, ó minha filha, a pedir-me que não castigue as criaturas? E eu imediatamente respondi: Porque são tuas imagens. E devendo as criaturas sofrer, virias tu mesmo a sofrer. Então Jesus, dando um suspiro, me disse: Minha tão querida caridade, que você não pode compreendê-lo. A caridade é simples como o meu ser, que, embora seja imenso, é também simplíssimo, tanto que não há parte na qual não penetre. Assim, a caridade, sendo simples, se difunde por toda parte, não tem deferência por nenhum, amigo ou inimigo, vizinho ou forasteiro. A todos ama, porque a caridade é divina, né? A caridade verdadeira que vem de Deus. Portanto, a todos ama, a todos querem, né, que conheçam esse amor, que vivam esse amor e deixem, né, os seus egoísmos, seus pecados e se voltem para Deus. E o que disse, né, sofrendo as criaturas, sofrerá Jesus, né? Como o pai que é, sofre muito mais ao ter que corrigir os seus filhos, né? E que sempre o vai fazer porque é para um bem maior, né? Para salvação de suas almas, para que não se corrompam, né, por completo. Mas é com grande dor que ele assim faz. Sendo, né, membros do seu corpo místico, o corpo sofrendo um membro, todo o corpo sofre, né? E até também, como ela dizia, né, num trecho antes, né, se as criaturas tivessem um pouco mais de conhecimento de ti, né, não estivessem tão ignorantes, provavelmente, né, agiriam de outra maneira, enfim, né, sim, sem precisar dos castigos. Mas o que se necessita é instrução. Porém, também vemos nos nossos dias que se tem uma missa de cura, todas as missas são de cura, né? Mas quando se intensifica isso, como o cerco de Jericó, que eu dizia, né? Todo mundo vai, né? Fizeram até aqui excursões das cidades vizinhas, o pessoal vindo e acompanhando o cerco de Jericó, né? Por conta das muralhas que devem cair em suas vidas, as curas, as libertações, enfim. Mas se é
Um evento para formação, muito poucas pessoas vão. Né? É igual aqui, né? Nos inscritos da Luísa, poucas pessoas se interessam, poucas pessoas se dedicam a isso, porque elas querem, né, a satisfação ali na hora, né? E a satisfação, né, das suas angústias, de seus problemas e dificuldades, né, vividos hoje, agora, né, materialmente. E aqui, essa vida divina, esse conhecimento divino é para depois, né? Para depois que se dará já hoje, agora, o conhecimento de Deus, a felicidade divina. Mas a grande dificuldade de largar o eu para vir, viver, estar com Deus, para ser isso aqui que Luísa está sendo, né? Enquanto Jesus, né, no outro trecho, estava aflito, estava... qual a palavra estava dizendo? Estava aflito e refugiou-se no coração da Luísa, porque lá ele, né, tem esse descanso, esse repouso, esse alívio, né? E ainda assim, mesmo lá, eles entravam ali, as criaturas, para ofendê-lo, para pisoteá-lo. É isso que Jesus quer de suas criaturas, que seja esse lugar para ele, né, de repouso para ele, para alívio dele. E é isso o Filho da Divina Vontade, enquanto que as pessoas não querem dar a Jesus esse contentamento, eles querem só receber de Jesus o contentamento, a satisfação de seus anseios. Né? E Jesus não quer mais isso, Jesus nos quer, né, entrando nessa fase adulta, saindo dessa imaturidade, né, desse interesse próprio nas coisas dele, mas estar com ele mesmo. E deixar esses interesses, esse eu de lado. E aí Luísa olhava para as criaturas, vendo a ignorância delas, a falta de amor, o apego a si mesmo que elas tinham, e não e movia pela caridade divina, né? De forma que eles conhecessem a verdade e abandonassem tais práticas, tais condutas. Como já foi dito, ninguém ama aquilo que não conhece. Mas o apego a si é tão grande que não tem interesse em conhecer. Até, né, muitos não buscam esse conhecimento porque sabe que conhecendo vai ter que abandonar certas coisas. Então prefere acreditar numa situação e ficar amarrado nisso, né, nessa condição. E apoiado numa mentalidade que tem crescido, que Jesus é amor, é misericórdia e Ele perdoa, então eu não preciso me esforçar muito, eu reconheço, isso aqui é uma fraqueza minha, eu não tenho força, né? Tudo desculpas, né? Muletas, como já foi dito tempo atrás, são a chupeta, né? Que a pessoa vive agarrada a ela e não quer soltar. E então também a necessidade, né, dos castigos, porque o próprio Jesus se vê que não tem outra maneira. Como foi dito, eles entraram no coração da Luísa e o pisotearam lá. Portanto, né, não tem limites. Está sem freio. E de certa forma esse freio seria os castigos, né, que se dá de maneira diferente e gradualmente na vida de cada um. Né? Aqui o volume 2, trecho 6. Temores. Jesus a tranquiliza. O demônio pode falar de virtude, mas não pode infundi-la na alma.
que aqui ele move as criaturas pelo interesse. Então, as virtudes que proporcionam ali, né, uma autossuficiência da pessoa, né, um interesse que alimenta, que infla o ego dela. Ele instiga a pessoa a isso, né, a ir, né, apoia, ela vai, né, maquiando isso como sendo de Deus, é aquilo que acabei de dizer até. Né? A pessoa não aprofunda no conhecimento porque sabem que vai ter que romper com certas coisas. Então, esse aqui, o demônio pode falar de virtude, a pessoa pode viver uma virtude, uma falsa virtude, né? Mas não pode infundi-la na alma. Então, não entra na alma, fica ali na vontade humana dela, no interesse, no eu, no amor próprio. Já o que vem de Deus, não, ele entra, né? E transforma, né, a pessoa de dentro para fora. Né? Ela larga a mão de tudo para corresponder a Deus. Né? E isso em paz, não com a perturbação, a angústia lá que não vem de Deus, mas que é fruto, né, dos artifícios aí do demônio. E é até, de certa forma, uma graça de Deus, porque se ela for humilde, né, e deixar o seu eu de lado, ela reconhecerá que tal coisa não vem de Deus. Mas o que acontece muitas vezes é que cega a pessoa de tal maneira que ela se funda nisso e permanece sempre assim. Né? É como o exemplo, né, que foi dado de uma pessoa que diz que ajoelhava, rezava de joelhos, pedindo a Deus que mudasse o marido dela. Porque na cabeça dela, quem está totalmente errado era o marido, né, que fazia tudo por ela e mais um pouco. E ela estava certa, absolutamente certa. É a obstinação, né? É a obstinação do pecado. Então, vamos ao trecho desta manhã. Enquanto Jesus se fazia ver, eu temia que não fosse verdadeiramente Jesus, mas o demônio que me quisesse enganar. Depois que fiz os habituais protestos, Jesus me disse, né, aqui a diferença, né, como se diz? Como se diz a palavra, o entendimento, né? Ah, o discernimento. Até lá o que dizia, né? O discernimento dos espíritos, se é de Deus ou se vem do inimigo. Mas Jesus próprio responde, né? Filhas, não temas, não sou o demônio. E além disso, se falar das virtudes, é uma virtude pintada, né? Falsa. Não verdadeira virtude. Nem tem poder para infundi-la na alma. Ele só move, o poder que ele tem é sob a vontade humana da pessoa. Ou seja, aquilo que ela já é inclinada. E aí ele maqueia aquele vício, aquela paixão como sendo um ato, uma atitude virtuosa. Mas não infunde na alma, fica na carne, né, da criatura. E com isso, o sentimento, a sensação é tão forte que ela toma aquilo, né, de fato como verdade, o que eu entendo aqui agora. Né? Ai, que eu senti tal coisa, então, né, é Deus, é isso, né, é verdade, e assim, né, mas não pode infundi-la na alma, senão somente de falar dela, né, da boca para fora, que é só material, é só fora. E se alguma vez mostrar que quer fazer, praticar
um pouco de bem, não é perseverante, e no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, a alma está desenganada e agitada. Que o que acontece? Ela começa a fazer e não vê de imediato os frutos, porque é algo, né, superficial e falso, pintado, né? Não só superficial, mas é totalmente falso. Ela desiste, porque ela se move pelos interesses dela, pela comodidade que é favorável a ela. E Jesus, para infundir em nós tais virtudes, haverá de ter um esforço pessoal nosso, uma dificuldade, uma adversidade, um contratempo, e assim provamos a nossa lealdade, a nossa sinceridade com Ele quando persistimos, né, e não abandonamos, né, porque não é para mim, mas para Ele, né, para satisfazer a Ele. É Ele que, sem precisar, quer contar comigo para que eu chegue ao grau de instrução, de maturidade, espiritualize, né, a vontade dele. Ele não precisa, mas quer precisar para que ele me leve a essa fusão com ele, né? Então, eu não me mover mais pelo meu interesse, pela minha vontade, né? Não viver uma falsa virtude, um ser virtuoso externo, né, de aparência, mas o meu coração mesmo está longe, né, como Jesus disse, como Deus diz lá no Antigo Testamento, meu povo é inclinado a afastar-se de mim, quanto mais eu chamo, mais ele se afasta, porque o chamar de Deus não é para viver os seus próprios interesses. Ah, venha como você está, sim, venha como está, mas vai e não peques mais, né, muda de vida, né, tome a sua cruz a cada dia e me segue. A falsa virtude é essa, venha como está e assim permaneça, porque Deus te ama, Deus é misericórdia, é amor e acolhe a todos, sim, mas mudemos de vida, sejamos coerentes com os ensinamentos dele, né? Não vivamos de falsas virtudes, né? De aparências, né? Porque como ele diz, como ele age aqui com Luiz, ele quer repousar nos nossos corações também. E para isso é preciso estar segundo o coração dele, segundo a vontade dele, retirando todo o entulho que insistimos em guardar aqui dentro, para ele vir e trazer as coisas dele, os móveis dele, ou seja, né, trazer o céu todo com ele. E, portanto, diante disso, onde estaria a perturbação, o incômodo? Já não existe mais. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. À medida que perseveramos no estudo, né? Dá-me um gole da divina vontade, a minha alma, né? A cada dia, a porção de vida. Tá? Praticar um pouco de bem, e se alguma vez mostrar que quer praticar um pouco de bem, não é perseverante no mesmo ato em que a alma faz esse pouco bem, a alma está desenganada e agitada. Só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade e com perseverança. Aqui só eu tenho a potência de infundir-me no coração, que Ele é a paz, né? Ele é a felicidade, o amor, né? A potência é o que diz lá nos 31 dias que Maria, os mares que ele derramou
sobre Nossa Senhora, né? Os mares de potência, de sabedoria, de paz, né? E assim, paz, sabedoria, discernimento, né? Em meio às intempéries, em meio às dificuldades, os contratempos, e até mesmo se servir destes mesmos contratempos para subir, né? Ainda mais, para entender, para compreender, e assim nos fundir a Ele, nos unir a Ele. Né? Ser esses participantes da sua vida, da sua humanidade, né? Nos seus sofrimentos, nas frontalidades, né? Que seria muito fácil. Com o Filho da Divina Vontade, agora eu vou ser o Filho da Divina Vontade e não vou sofrer mais nada, porque, segundo as 24 horas da paixão, o Filho da Divina Vontade não sofre, não cairá sobre ele os castigos, nem na região em que ele mora. Interesse, né? Falsa virtude, falsidade total. Mas não, é exatamente o contrário. Não se olha o externo, mas o externo. Não se olha a satisfação, o contentamento próprio ou terreno, mas a satisfação, o contentamento de Deus, o contentamento, a satisfação divina. E já, né, como já dito, vivemos, já iniciamos a vida eterna na Terra, já com a felicidade dos bem-aventurados, mas em meio às cruzes, às situações, vamos perseverar, né, nesse caminho e nos servindo das situações para nos santificarmos mais, nos repararmos a Jesus, né, santificarmos, espiritualizarmos, né, deixar o humano, o terreno, um tanto de lado, a fim de que Jesus com isso possa, né, venha quebrar todo o apego que temos às coisas materiais, que é demasiado, que nos impede de alçar voo, né, junto a Ele, porque há tanta preocupação, é tantos planos, é tantos coisas mais, e acaba não sobrando espaço para Deus, e muitas vezes maquia isso numa virtude. Né? São tantas necessidades falsificadas, né, de virtudes, que o primordial fica negligenciado, né, fica de lado. Então é o que ele diz: só eu tenho a potência de infundir-me no coração e de fazer praticar as virtudes e fazer sofrer com ânimo e tranquilidade e com perseverança, priorizando a vontade dele, né? Priorizando a Deus, aqui a divina vontade quer fazer através de mim. E não o que eu quero fazer através da divina vontade. É uma mudança de tomada radical. Que a mim já foi me dado tudo. Tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco já nos foi dado. Agora cabe da parte nossa, né, de criatura, corresponder a esse tudo que recebemos, dando tudo a Ele. Entregando-nos tudo a Ele. Né? Com essa paz, com essa virtude que Ele nos infunde no nossa alma, no nosso coração, as virtudes dele. Ou melhor, Ele próprio. Como ele diz, só eu tenho a potência de infundir-me. É Ele quem vai infundir em nós e viver em nós, e assim a constância, né, na prática das virtudes divinas, com ânimo e tranquilidade, e com a perseverança devida. Além disso, quando o demônio foi em busca de virtude, sua busca são os vícios. Por isso não tema, fique tranquila. Não fala em virtude, ele não quer saber de virtude, o negócio dele são os vícios, são a depravação, a perdição, a incoerência.
E é onde ele consegue infundir, né, a sua persuasão quando a pessoa está e é demasiadamente apegada a si mesmo, às situações, a coisas terrenas. E aí, como eu li no post, né, do Padre Paulo Ricardo, ele, o demônio nos atrai para depois nos trair. Né? Ele não quer amizade, ele não quer nada. Né? Ele veio para roubar, matar e destruir. Assim é a nossa vontade humana, que visando apenas o seu interesse, o seu eu, a sua satisfação, caminha por outros caminhos, né? Contrários à vontade de Deus. A carne não pode agradar a Deus, né? Foge, né? Busca o prazer e foge da dor. Busca o prazer e foge da dor. E vive nesse ciclo, né? Não tá bom para mim, eu meto o pé e vou para outros cantos e sem se preocupar com ninguém, né? Só consigo mesmo. Tem o ego inflado, né? Maquiado de virtude, mas é uma virtude pintada. Como que eu entendi na situação do meu trabalho. Eu poderia continuar lá, uma vez que ele melhorou o salário, ia mudar, fazer certas mudanças, mas que não perduraria, porque ele vive o interesse dele, é o lucro da empresa. Não está preocupado com o funcionário, que a preocupação que ele tem é que o funcionário esteja lá trabalhando, como era, né? Me manter lá, porque é mais cômodo para ele, mais cômodo para a empresa, para o bem da empresa. Porém, as promessas que ele disse que faria, eu duvido muito que, né, continuaria. Então, o que eu entendi que eu saindo para que não perdesse outros, ele verdadeiramente mudaria tais atitudes para que outros não partissem. Né? Como eu vi sinais lá que já deu sinais de mudança nesse sentido. Então, assim, eu não saí porque não estava bom para mim. Eu saí porque não está bom para todo mundo. E eu saindo, né, como diziam que eu era a alma da empresa, então ele haverá de tomar decisões, né, a respeito disso, a fim de que outros também não saiam. E que reveja, né, a sua conduta. Que a empresa é importante, mas sem os funcionários a empresa não é nada. Então não é a minha satisfação, mas a satisfação de todos. É o que Luísa diz, Senhor, não castigue as criaturas. Ou seja, ela quer que todos recebam, tenham, vivam a graça que ela vive. Né? Com os conhecimentos que ela, né, obteve de Deus. Né? Então é para o bem universal. Não agimos mais para nós mesmos, para a nossa satisfação, mas que essa graça se estenda a todos, em qual numa pequena proporção, né? Mas na divina vontade se estendendo a todos, né? Para que eu não tenha que viver tal situação, também os outros possam receber a graça de trabalhar num ambiente, né? Agradável, que precisa ser um ambiente agradável. E assim toda criatura, né, a viver num ambiente agradável, mas não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade e o querer de Deus. Né? Na divina vontade, é isso que acontece, nos unimos a Jesus de modo a Ele estender essa graça, esse reino, né, nos corações, a fazer essa purificação, né, o que eu dizia antes, né, ao limpar minha casa, Jesus
está comigo e eu estou com ele comigo limpando a casa e eu com ele limpando a casa nossa, né? A terra, os corações. Né? E assim se estendendo a toda e cada situação, como Jesus viveu, né? Na sua vida íntima, né? Em que em tudo ele colocava o selo divino, né? E hoje vemos os frutos, né? Dessas orações que ele fez. Ou seja, somos, né, esses frutos. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.